Mas qual a chance de uma religião estar certa? Eu comecei a estudar religiões quando eu entendi que não seria justo apenas uma religião estar certa. E se não seria justa, então não foi criada por Deus, que Ele é a justiça divina. Mais de 4.000 religiões registradas atualmente no mundo, fora as que já passaram, fora as seitas, fora as que não têm registro. Então, o que significa que um punhado, uma certa quantidade de pessoas, se a gente aceitar que uma religião está certa só, uma certa quantidade de pessoas vai ter a salvação. Uma certa quantidade de pessoas recebeu a bênção da religião certa, enquanto as outras, todas as religiões, estão erradas e as pessoas que as praticam vão para o inferno. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. A gente aprende que na Bíblia tem muito conhecimento. Eu aprendi que lá tem muito conhecimento. Mas também tem muita coisa do ser humano. Porque, não sei se você sabe, a Bíblia foi escrita por seres humanos, né? Então, do mesmo jeito que o meu cérebro funcionaram os cérebros que escreveram esse livro, né? Esse conjunto de obras. Tem muitas coisas boas lá, mas uma coisa que tem lá e que eu não aceito é que somente aquela religião é a certa e somente aquelas pessoas que praticam vão ser salvas. Esquece isso, gente. É sério, esquece isso. Se você é crente e você acha que só a sua religião vai salvar, eu tenho uma má notícia para você. Eu tenho uma má notícia. Uma coisa que tá lá na Bíblia, das coisas que dá para se aproveitar, é sobre conhecimento. Lá diz que conhecimento é a chave, é a verdade. E realmente tá lá o caminho que para vocês terem algum tipo de salvação, vocês têm que estudar. E não é estudar uma matemática, estudar português, é saber que raios estamos fazendo aqui. Claro que não dá para saber. A gente só vai saber quando a gente partir. Mas pelo menos começar a entender e ser um pouco mais justo com as outras pessoas e com a gente também. Porque se a gente vai querer viver só através de uma única doutrina, você vai enlouquecer. Isso é fato. Tanto que as pessoas muito religiosas, elas são pessoas que enlouqueceram, né? Buscaram tanto, tanto, tanto uma resposta num lugar que não tem, que enlouqueceram. É isso que acontece. Quando você chega até as últimas consequências fanáticas religiosas, você enlouquece. Então, fugindo disso, eu procurei estudar, entender como que funciona as outras religiões e todas, presumidamente, partem de uma premissa que é explicar o que estamos fazendo aqui, explicar quem criou isso daqui e explicar para onde a gente vai. Só que nenhuma delas tem provas, nenhuma delas traz provas do que elas estão falando, entendeu? E aí entra a fé. A fé da pessoa em acreditar que aquela é a verdade e pronto, acabou. Sem você saber se realmente aquela é a verdade. É muito confuso, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Eu acho que a resposta de Deus está em todo lugar, não em um único lugar, entendeu? Se você pegar uma única coisa e ir até a fundo para entender por que essa coisa existe, você vai começar a entender um pouco de Deus. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que está aqui na minha frente. Luz. A luz. Você já parou para estudar como que funciona a luz? Na física quântica, assim, na ciência mesmo? Sua cabeça, assim, já expande. Formigas. Você já parou para estudar como que um bicho daquele tamanho tem tanta organização em conjunto? Como elas se comunicam? Como elas sobrevivem? Gente, é insano, é insano. Para mim, Deus está aí. Está nessas respostas ou então nessas perguntas, em mais dúvidas que a gente tem, é onde Deus está. É muito complexo para algum ser humano, para alguns seres humanos tentarem explicar a religião em um livro, entendeu? Está dentro de você. Está em mim, está em você, está
nos seus parentes, está nos seus amigos, está nos seus inimigos, está no céu, está onde a gente pisa, na comida que a gente come, na água que a gente bebe. Deus está em todo lugar. E se você souber procurar, você vai entender que não é na religião que ele se encontra. A religião serve como uma coisa mais social, mais filosófica e até para conter os nossos instintos mais grotescos, né? Ou um medinho aí pra gente não fazer sacanagem com o outro, né? Moral, a tal da moral. Mas para você entender Deus de verdade, para você tentar compreender o porquê que você tá aqui, é só olhar em volta de você com outro olhar. Tira esse olhar de pesar, de tristeza, de ódio, de raiva, de ai, por que eu nasci assim? Por que eu nasci preta na favela? Por que eu nasci desse jeito? Você nasceu assim porque você, acredite ou não, é uma expressão de Deus. É isso.